Então o Cruzeiro perde 2 jogadores que, na minha visão, seriam titulares absolutos hoje. Então, o que se coloca? Quem entra na vaga? Na lateral, parece muito claro que o Cipriano vai ter a sua segunda chance consecutiva. Ele foi bem no último jogo, enquanto teve fôlego. Tanto que na reta final teve que ser substituído pelo garoto Kaique, que também deu conta do recado. E na frente? Aí é a questão. Pesolano vai simplesmente optar pela entrada, pela manutenção, na verdade, do Stênio? Ou ele vai aproveitar essa ausência do Jajá e fazer o meio-campo mais fortalecido e apenas 2 atacantes na frente? Qual seria essa opção? Bruno Rodrigues e Edu na frente e o meio-campo, incluindo ao mesmo tempo William Oliveira, Neto Moura e Felipe Machado. Eu estou ainda apostando que ele vai manter a formação com 3, mantendo o Stênio como titular, até porque os laterais do Vasco têm o costume de apoiar um pouco mais. Então você consegue segurar um pouco esse apoio do time carioca pelos lados do campo, se você tem 2 jogadores de beirada, o Stênio pela direita e o Bruno Rodrigues pela esquerda. Agora, não me assustaria se ele promover aquela velha coisa que fez também quando usou o Bruno Rodrigues como ala. Com o Pesolano, a gente tem que pensar em todas as opções disponíveis. A gente não pode descartar nem a presença do Giovani, né? Que, beleza, pode jogar lá como o zagueiro pela direita, não é o caso do que a gente está imaginando para hoje, mas é um jogador que é de contenção dos laterais adversários, por exemplo, né? E que é um cara que sabe apoiar, é lateral naturalmente, apesar de ter o critério defensivo um pouco mais predominante. Mas é uma opção também, né? Então fica aí, talvez o Giovani, o Wesley Gasolina, o que é que vai fazer o técnico Paulo Pesolano? O fato é que, a partir de agora, já não muda muito o jeito de jogar, né, Fred? Você falou sobre o esquema, né? Realmente a manutenção é importante e, apesar de alguns detalhes em termos de características individuais serem diferentes, o jeito que o Cruzeiro ataca e o jeito que o Cruzeiro defende tornou-se um padrão, mas sem ser previsível. É por isso que o Cruzeiro tem tido essa predominância em relação aos adversários e 13 jogos de invencibilidade se explicam porque, além do encaixe do esquema, a compreensão dos jogadores, a gente tem acompanhado também a evolução de atletas que vinham do banco de reservas, que tinham pouca minutagem e que estão ganhando confiança também. A gente está vendo um crescimento do Cruzeiro enquanto equipe e também um crescimento individual de alguns jogadores. O padrão de jogo do Cruzeiro é o mesmo. Você falou que não está sendo previsível. Realmente, por quê? O Pesolano chegou um momento em que o Cruzeiro ficou meio previsível no decorrer dessa Série B. E o que ele fez? Ele optou pela formação com 3 atacantes. Então aquilo, o Cruzeiro começou a ser uma carta marcada pelos jogadores adversários. O Cruzeiro jogava com 3 zagueiros, mas com 4 homens no meio campo, 2 atacantes. O Pesolano foi lá e reformulou. Hoje eu estou muito curioso para saber como ele vai armar essa equipe pensando no posicionamento do Vasco também. O Pesolano tem muito disso, ele sempre fala, nós temos que preocupar com o nosso lado, com o Cruzeiro, mas que ele analisa as características individuais dos jogadores adversários, não tem dúvida nenhuma, ele sempre leva em conta, na hora de escolher os atletas, também a provável formação do adversário. Abração, nosso ouvinte, o Davidson tá mandando aqui, tem o Daniel também, e com essa mensagem dele eu até me pego aqui pensando no seguinte: o Cruzeiro tem momentos nessa Série B, né? Houve um momento inicial que o Edu era o cara e a referência, houve até um momento em que a gente falava, o Cruzeiro tá jogando muito pro Edu, né? Em função do atacante fazer o gol. Houve um momento da chegada do Luvanor, em que ele faz ali 2 jogos, né? Que o pessoal ficou meio na dúvida, mas depois deslancha, teve um momento em que começou a marcar os seus gols. Depois que desencantou também, o Daniel foi ganhando confiança aos poucos, né? A questão de bastidores foi resolvida e aí ele também conseguiu ter uma sequência. E agora eu acho que o momento é do Bruno Rodrigues. Eu acho que apesar de não ter, de ter sido preservado, né, no jogo antepassado, o Bruno Rodrigues é o cara do momento nesse time do Cruzeiro em termos individuais, viu, Fred? Tá chamando o jogo para si. A gente tem que lembrar também a questão física, né? O Bruno Rodrigues estava na Europa no ano passado, temporada toda, e estava num momento físico diferente dos demais jogadores. Enquanto os jogadores aqui, que já estavam desde o início, estão em reta final de temporada, o Bruno Rodrigues teve um descanso recente antes de vir para o Cruzeiro. Então é um jogador que está com muito mais fôlego do que outros que já estão mais desgastados pela sequência de partidas. Só na Série B, o Cruzeiro está fazendo hoje a sua 31ª partida.
Rafael Cabral, por exemplo, jogou todos. Brock jogou 27, Oliveira jogou 28. Tem jogadores que, o Edu, que você citou, jogou 26 partidas. Então, é uma sequência muito dura para essa reta final. E lembrando que esse ano está sendo ainda mais complicado, porque o intervalo dos jogos está ainda menor em função da Copa do Mundo. Então, até questão física, nesse ponto, faz a diferença. E a questão técnica, o Bruno Rodrigues já mostrou que foi uma das melhores cartadas, as melhores apostas do Cruzeiro para essa temporada. Citou o Daniel Júnior, a gente tem que falar. Essa é a opção, sim. Porque no último jogo, o Pesolano usou 4 jogadores de características mais ofensivas. Pode repetir isso. Seria Daniel Júnior, Stênio, Edu e Bruno Rodrigues.